7 maiores tragédias nas histórias da DC Comics. Chega até a ser triste que o evento conhecido como a Guerra da Trindade seja esquecido às vezes. Isso porque ele é tão interessante, com tantas lutas brutais e emocionantes, com uma trama aí sensacional lotada de reviravoltas, que não dá pra entender por que não acontecem eventos assim com tanta frequência quanto deveria. O grande foco desse evento foi a união da Liga da Justiça da América e até os anti-heróis da Liga da Justiça Sombria na luta contra a Sociedade Secreta dos Supervilões. Mas acaba que não para por aí, já que muitos outros eventos acabam acontecendo para piorar a situação. Mas bora ver isso aí direitinho. Acaba que o principal então se torna a chegada da galera lá da Terra 3, que é um outro mundo paralelo onde os heróis são vilões e os vilões são heróis. E é tudo completamente distorcido, como dá para notar só de olhar para o Sindicato do Crime, que é a versão lá da Liga da Justiça. E é assim que a coisa fica feia para a Terra principal. Esses vilões resultam em um bando de cenários catastróficos para os nossos heróis, que começam a precisar pensar melhor a cada passo que dão para não perder as suas vidas, já que seus inimigos são tão inteligentes quanto eles próprios. E ainda que essa pareça uma ameaça pequena comparada a algumas outras que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo, pode ter certeza que esse foi um caso que fez até o Superman borrar as calças, velho. 2. Deu ruim total. O evento mais dramático e mais severo da DC Comics, praticamente sem dúvidas, é a Crise das Infinitas Terras, que foi criado para ser ali um reboot do universo dos quadrinhos, já que muitos universos paralelos podem acabar ficando confusos ao longo do tempo. E essa saga, além de importante, terminou com vários universos e realidades antes de chegar ao fim. Na trama, vários heróis da Terra 1 e também da Terra 2 se unem para tentar impedir esse desmoronamento das realidades e todo esse colapso da própria existência como a gente conhece. Então, era um jogo importante, pois tudo estava em risco naquele momento. Isso porque a saga era potencialmente um fim completo para a DC Comics. Todos esses acontecimentos são bem lembrados até hoje, já que interferiram na história de uma maneira que não tem como mudar. Dentro dos quadrinhos é fácil de encontrar algumas referências ao grande desastre, que foi justamente o caso aí da Crise nas Infinitas Terras, quando nunca se viu uma chance tão gigante de dar tudo errado. Mas hoje em dia chega até a ser meio bobo, né? Já que umas 2 vezes por ano rola algum desses eventos catastróficos e apocalípticos, como você vai conhecer aí ao longo do vídeo. Enfim, mesmo assim, considerando tudo isso, não dá pra esquecer o quanto essa crise foi importante, marcante e destruidora para muitos heróis. 3. Corre mais rápido. Não é de hoje que a DC cria eventos apocalípticos que ameaçam a realidade inteira de uma vez só. Alguns deles até mesmo quebram essa realidade e causam um caos completo. Temos 2 grandes exemplos disso, sendo um deles o do Superboy Prime, que quebrou a realidade com um soco que ele deu aí depois de ter visto sua realidade ser destruída, mas o segundo caso é mais famoso, conhecido como Flashpoint, onde Barry Allen voltou no tempo para salvar a própria mãe, mas acabou piorando tudo para o mundo. E olha, são poucos os casos que podem se igualar com esse aqui, já que ele trabalha em diversas camadas diferentes e explora coisas nunca antes vistas com os personagens. Uma mudança importante foi que mais de 35 mil pessoas acabaram morrendo na colisão da nave do Superman com a Terra, já que ela caiu em um lugar diferente. E se isso já não bastasse, temos diversos outros acontecimentos, incluindo até mesmo a resolução final do problema, que por si só é extremamente tocante. Mesmo sendo bacana ver o Batman do Thomas Wayne, já que foi o Bruce que acabou morrendo naquela fatídica noite, não tem muito como não achar perturbador toda a situação, ainda mais vendo a Martha Wayne como o Coringa desse mundo. Só pra quem não lembra, no fim de tudo, quando a realidade está prestes a desmoronar, o Barry acaba deixando a morte levar a sua mãe e salva muitas outras vidas. 4. Apagaram a luz. Não é só no planeta Terra que as coisas ficam tensas, já que a saga da Noite Mais Densa nos mostrou uma boa guerra espacial épica, histórias sobre toda a galáxia e até mesmo personagens mortos que voltaram como Lanternas Negros, só pra atrapalhar aí a vida do Hal Jordan. E cara, vale muito a pena saber mais sobre essa trama. Por mais que a Noite Mais Densa não seja uma daqueles eventos de reboot do universo e tudo mais, ele tem o peso de um desses, cara, porque é tudo tão bem construído que a gente fica chocado. Isso porque os heróis estavam lá usando todos os seus poderes para tentar vencer a própria personificação da morte, sendo que esse bicho aí nem tinha como perder a vida de verdade, só aumentando ainda mais o desafio. A luta vai ficando cada vez mais severa conforme o exército dos Lanternas Negros vão crescendo,
mostrando para a Liga da Justiça que eles vão precisar se esforçar ainda mais para resolver esse problema. Só que a trama é bem maior do que isso, pois ela eleva o nível de perigo e força acontecimentos que ninguém nunca superou. E essa ameaça cria a necessidade de que diversos personagens de todos os cantos do universo precisem ter ali um alinhamento moral e unir suas forças para lutar desesperadamente para sobreviverem, continuarem vivos e proteger todos os outros humanos que não tinham condições de lutar por si só. 5. Geral zumbi. De todas as ameaças e catástrofes que acontecem no mundo, com certeza o que rola na saga de CZ é mais simples do que todas, já que todo mundo simplesmente se torna zumbi e começa a causar o caos. Mas não é porque é uma ideia já bem antiga e muito usada que precisa ser ruim, né? E a DC conseguiu provar isso muito bem. E ainda que no início acabe parecendo que vai dar pra controlar tudo e resolver os problemas, a parada fica séria de verdade quando o Batman perde para o vírus e se torna um monstrengo, deixando tudo completamente aterrorizante para os outros que ainda estão vivos e saudáveis, com medo de tomar uma mordida. O que rola é que do nada começou a surgir um vírus que cria ali os mortos-vivos, mas aqueles bem agressivos, que parece ser bem mais pesado do que o normal. E tudo piora quando sobra para os filhos dos heróis terem que lutar contra os monstros, contra seus próprios pais, para sobreviver, criando um peso bem maior nos acontecimentos. Mesmo com tudo isso que eu acabei de falar, esse não é o maior desastre que já rolou no universo DC, já que mesmo sendo perigoso e tudo mais, sempre existe aquela esperança e a possibilidade de que qualquer um possa sobreviver tranquilamente se souber lutar muito bem. Mas é o tipo de universo que com certeza ninguém ia querer tentar a sorte. 6. Era do Metal. Ainda falando de eventos mais recentes, mais moderninhos e que provam aí que a DC está se dando muito bem vendendo desgraça, temos a genial saga Dark Knight Metal, que é um universo que trabalha com todo o conceito de realidade se desfazendo, versões alternativas dos heróis e vilões e muitas outras doideiras, como por exemplo o próprio Batman que ri, que surgiu nessas tramas. Um enredo gira em torno de realidades corrompidas pelo universo das trevas, de personagens que já destruíram a própria realidade e agora estão indo para outras causar o caos. Só que essa ameaça acaba sendo tão grande que heróis do bem acabam precisando fugir para não serem mortos no meio dessa catástrofe. Uma das partes mais legais é ver como o Batman se comporta em tantos mundos diferentes e como são suas lutas para tentar impedir o pior de acontecer. A parada acaba ficando tão séria que o morcegão tem que lutar ao lado do Coringa para conter o Batman que ri e impedir que ainda mais desgraça rolasse. E mesmo que o Superman tenha morrido recentemente nas histórias em quadrinhos, isso raramente acontece. Então é bacana ter um universo tão catastrófico que a gente consiga ver os piores cenários diferentes e ainda acreditar que no final vai ficar tudo bem. Mas eu não vou negar que em alguns momentos deu aquela preocupação pela vida dos heróis, viu? 7. Fim dos tempos. Por último, mas não menos importante, temos a Crise Final, que serviu para dar um encerramento às sagas ali da Crise das Infinitas Terras, como eu já expliquei antes. Essa saga serve quase que como um epílogo, mostrando o início de uma nova fase com uma ameaça ainda maior. Ela marca o início do Darkseid, conseguindo a equação antivida, que por si só já é algo terrível. Nisso a gente vê os nossos heróis tão amados irem lutar contra o vilão, enquanto o comandante de Apokolips tenta dominar a Terra e também tomar conta de todo o resto do universo, concluindo seu plano de dominação da realidade. A saga tem sim alguns momentos bons, como quando descobrimos que o Barry Allen está vivo graças a seus poderes de super velocidade, mas o geral é focado mais no caos e na destruição que foi causada no universo DC. Por sorte, esse problema acabou sendo resolvido com o uso da Máquina dos Milagres, que é ali uma parada bem roubada dos quadrinhos que resolve qualquer problema. Mas se esse plano não tivesse dado certo, seria hora de dizer adeus a todo esse universo, tendo que viver a vida sem as histórias do Batman, do Caçador de Marte e muitos outros que já tinham morrido nesse meio tempo, durante os outros capítulos da saga. E os que tivessem sobrevivido acabariam sendo apenas mais alguns escravos do Império de Darkseid. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!